Dia para você, tudo bem? Gente, hoje é sexta-feira, finalzinho do dia útil da semana e comecinho aí do nosso final da semana e conclusão da nossa jornada da sabedoria. Tudo numa semana só, tudo num período só. Que bacana, né? Oi, Ali, tudo bom? Bom dia. Estamos encerrando hoje, então, a leitura desse livro de Provérbios e eu espero de todo coração que você comece amanhã de novo, né? E vai aí até o dia 30, aproveitando cada versículo desse, pedindo ao Senhor para que Ele revele no teu coração aquilo que é o teu pão para cada dia, aquilo que você precisa compreender. Leia o capítulo de Provérbio a partir de amanhã, leia também um capítulo do Salmo, qualquer outro trecho que vier aí ao teu coração, para que você seja grandemente edificado. É isso que a palavra de Deus faz com a gente, né? Oi, Ana, tudo bom? Bom dia! Ô, Ana, acordou cedinho hoje, hein? Deu tudo certo? A Ana participou ontem com a gente da live dos alunos, né? A gente já terminou tarde, e aí onde você mora ainda é umas 4 horas a mais, né, Ana? Mas que bom, Deus te deu graça, você tá cedinho aqui de novo com a gente. Um beijo, Deus abençoe você. Então, esse trecho do capítulo 31, é isso mesmo, gente? Eu tô com a sensação de que eu tô no dia errado? Não, é isso mesmo, dia 31. É o trecho que fala muito a respeito da mulher. E outros trechos do provérbio também falou a respeito desse trabalho da mulher, do papel da mulher, né, como ajudadora do homem, como uma mulher que está ali para apoiar ele na missão principal dele. Ah, verdade, Ana, da mesma forma que aqui que ontem terminou tarde, aí agora já é tarde também, né? 10 horas da manhã, o sol já tá alto, você tá dizendo? Que beleza! Então tá tudo certo. E aqui nós estamos começando o dia. Hoje tá bem nublado aqui em Curitiba, choveu essa semana, né? Hoje tá nublado, mas tá quente. Não tá frio, não. Que bom. E começa ali como subtítulo, dizendo assim, ditados do rei Lemuel. Então, mais um apanhado, né, dos nobres, dos reis, dos sábios, dos entendidos daquela época, que foi compilado aqui nesse livro de Provérbios, para servir de ensinamento para mim e para você, para que a gente, pela graça do Espírito Santo de Deus, porque não vem de nós, a gente vá transformando a nossa mente dia após dia, substituindo as nossas próprias verdades pela verdade da palavra de Deus. Oi, Kátia, que bom que você está aqui ao vivo com a gente, tudo bom? Bom dia! Então vamos começar aí, capítulo 31, no versículo 1, diz assim, ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Olha só, né, coisa de mãe. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não gaste sua força com mulheres sem vigor, seu vigor com aquelas que... Nossa, meu Deus do céu, vamos lá de novo. Não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e não mais se lembre da sua infelicidade. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz, julgue com justiça, defenda o direito dos pobres e dos necessitados. Que lindo, né? Imagine uma mãe, a mãe de um rei, falando para ele, olha, você é o fruto do meu ventre, que você faça aquilo que é justo, que você ande debaixo dessa justiça e olhe por aqueles que precisam, por aqueles que estão aí esperando pelo teu favor, né? Que lindo! E agora ele divide ali, né, esse capítulo nesse outro subtítulo que diz assim, epílogo, a mulher exemplar, no versículo 10. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, feliz de quem encontrar uma esposa exemplar, né?
Há quem o diga, né, pastor Cabral, que tá aí, Cavani? Achou um tesouro, né, pastor? Que bênção, né? Deus é fiel. 11. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios marcantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os da casa e dá tarefa às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Meu Deus, dá um suador, né? De ver o que essa mulher é, né? O quanto que ela produz, o quanto que ela faz, e aqui ainda diz, né? Veste-se de linho fino e de púrpura, ainda se arruma, né? Se enfeita, agrada o seu marido, e ele é honrado diante das pessoas. Que coisa linda, né? Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, né? É otimista, né? Aquela mulher que fica só reclamando, aquela goteira, lembra que dos outros provérbios que a gente leu aqui falando a respeito da mulher, que a mulher rixosa é como uma goteira, né, que fica ali perturbando, né? A Bíblia instrui até a forma como a gente deve conduzir a nossa casa, a nossa família, como que você pode ser uma mulher segundo o coração de Deus, que abençoa as pessoas que estão à sua volta. Se você ver aqui, a vida dela não era só voltada para ela, era também voltado para ela, porque fala que ela mesma se vestia de linho fino e púrpura, mas ela se preocupava até com os pobres e com os necessitados. 26. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa, né? Aqui é bem interessante esse versículo. E a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Né? Que lindo, né? A beleza vem de dentro. Um coração alegre aformoseia o rosto. Nós lemos isso aqui em Provérbios também. Quando a gente age diante da justiça de Deus, a luz do Espírito Santo brilha dentro de nós e resplandece no nosso rosto. É lindo isso. E então essa é a verdadeira beleza, aquela que vem de dentro e não aquela que é passageira, né? Como ele está falando aqui, a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Acabou! Gente, foi tão rápido, tão rápido. Glória a Deus pela palavra dele. Glória a Deus pela palavra dele. À medida que a gente vai lendo, Deus vai trazendo à luz do nosso entendimento aquilo que a gente precisa para ser curado, né? Eu sei muito bem o que é isso, de tantas coisas, tantos sofismas que tinha dentro de mim, que Deus foi curando através da palavra dele. Eu e o Espírito Santo.
Eu e o Espírito Santo, né? Deus usa pessoas para abençoar pessoas, isso é fato. Quando a gente está inserido no corpo de Cristo, as palavras que a gente recebe da vida das outros irmãos, né? Das pessoas que também seguem pelo mesmo caminho, que buscam ao Senhor de todo o coração, elas nos abençoam com palavras que nos ajudam a enxergar aquilo que a gente não está conseguindo ver. Né? Ou eu já tive traumas assim na minha vida, situações que eu fiz terapia durante tempo e aquilo se arrastando e se arrastando e se arrastando, e um dia eu fui buscar a minha mãe num retiro que ela tinha participado e eu cheguei um pouco adiantado, e daí eles estavam reunidos na sala fazendo oração, louvando lá e tal, e eu entrei assim, fiquei no canto esperando por ela, e ali aquela pregadora lá, né, começou a falar umas palavras, e aquelas palavras foram entrando de um jeito dentro do meu coração, eu comecei a chorar, né? Daqui a pouco ela veio lá e orou por mim, e aquilo tudo que estava lá dentro foi embora, assim, ó, num piscar de olhos, né? Nossa, como é rápido o agir do Senhor. A palavra dele entra, e a hora que ela entra não tem espaço mais para aquele mal permanecer ali, porque a luz invade as trevas e dissipa essas trevas, né? Não tem como a luz e as trevas ocuparem o mesmo lugar, não tem, né? Então, quanto mais os nossos olhos vai sendo iluminados pela palavra de Deus, mais vai sendo abandonado aquilo que é trevas, aquilo que é escuro, aquilo que está errado, né? Outra situação que eu aprendi aqui no livro de Provérbios mesmo, é a respeito do comportamento da mulher. Eu tinha dentro de mim, e nem sabia disso, um sentimento, assim, um pensamento, um sentimento, não sei te explicar, aquela coisa que está lá no subconsciente mesmo, que não é consciente, conscientemente. Você sabe que a mulher trabalha, né? E eu faz 16 anos que eu trabalho, que eu não tenho um esposo para dividir ali as despesas, né? Eu moro sozinha, né? Então eu que trago ali o sustento, que pago minha luz, pago minha água e internet, né? Essas coisas todas. Então essa provisão ali, e eu sempre fiz isso, né? Só que com muita dificuldade desde que me divorciei. Quando eu estava casada, e até mesmo quando eu morava com meus pais e trabalhava fora, o meu dinheiro ia para casa, né? Assim, para as despesas, para as coisas que precisavam. E da mesma forma, quando eu estava casada, também o comportamento era esse. Eu ganhava muito bem, né? E sobrava. Eu pagava todas as contas que tinha e sobrava. E aquilo que sobrava ia para a conta da outra pessoa, né? Não era meu, né? Mas eu nunca me importei com aquilo, nunca. Nossa, muito normal, né? E depois eu passei a ser responsável ali pelo meu próprio sustento. E aquela situação assim, sabe quando você ganha um a mais e aquilo tem que escoar da tua mão rapidamente? Eu tinha loja, eu vendia na loja e aí eu comprava coisas para a loja, coisas até desnecessárias, não precisava comprar, mas eu tinha que escoar aquele dinheiro, não podia ficar comigo aquele dinheiro. Era uma coisa assim muito estranha. Mas quando eu fiquei sozinha, né, morando sozinha, aquilo ficou mais evidente assim na minha vida, né? Alguma coisa de errado tá acontecendo. E ia para a igreja, chorava diante de Deus, e nada. E passou-se anos, até que um dia, né, o Senhor me iluminou com essa palavra do livro de Provérbios, e eu me dei conta de que a mulher podia trabalhar fora e ter os seus recursos e trabalhar com o seu dinheiro. Eu falei, meu Deus, como assim? Sabe, parece estúpido o que eu tô falando, mas eu tô falando de algo que tá lá dentro da gente, que você nem sabe que tá. Eu falei assim, mas é óbvio que a mulher pode trabalhar. Mas eu achava dentro de mim que o conceito de família era o homem, o provedor, e a mulher em casa, cuidando dos filhos, e sabe, aquela coisinha assim de interior, né? Mesmo no interior as mulheres trabalham muito. Era um conceito errado que tinha dentro de mim. Eu achava que tinha que ser assim. E quando o Senhor me mostrou isso, que essa mulher aqui, ela trabalha, ela é uma empreendedora, ela tem o comércio dela, ela
tece a própria lã, ela produz os tecidos, ela tinge aqueles tecidos, faz roupa para a família toda, né? Então ela serve a sua casa, ela cuida dos seus filhos e do seu marido, mas ela também é empreendedora, ela também tem o trabalho dela e os recursos dela, para o sustento ali dela, para ela fazer o que ela quiser. Ela falou assim, plantou uma vinha com o próprio suor, né? Com o próprio trabalho dela, aquilo que ela mesma produziu, ela foi lá e plantou um campo inteiro, né? De uvas, então ela vai colher ainda aquelas uvas, é mais outro empreendimento. E eu fiquei chocada com aquilo, pense, né? E aí, orando ao Senhor, falei, Senhor, de onde vem esse sentimento, né? Aliás, eu fui comentando, falando disso com a minha irmã, né? Por qual a importância da gente falar, né, com outras pessoas também de Deus, né? Pessoas assim que têm os valores firmados na palavra de Deus. E eu contando para ela sobre esses pensamentos, ela falou, nossa, que absurdo isso. Eu falei assim, pois é, mas eu pensava assim, dentro de mim tinha esse pensamento. Eu levei um choque a hora que eu me dei conta disso, né? E daí comecei a contar, e eu falando para ela, eu falei assim, eu acho que é por conta, eu devo ter ouvido muito isso quando criança, né? E eu fui investigando, e eu vi assim que a minha mãe viveu uma situação com meu pai que ele não aceitava que ela trabalhasse fora. Então, quando eles se casaram, ela imediatamente teve que sair do trabalho dela para ficar em casa. Isso era um pensamento antigo, mas muito comum, né? Dos homens acharem assim, eu que trago o sustento para casa, a responsabilidade de manter a família é minha. Até adolescente eu lembro de ouvir isso meu pai falar. A minha mãe já não trabalhava há anos, né, fora. Agora você imagine como era isso lá no início do conflito do qual eu participei, né? Quantas vezes eu devo ter ouvido isso? Mulher tem que ficar em casa, cuidando dos filhos, né? E aquilo foi entrando como verdade dentro de mim e fixou, né? E começou a me prejudicar numa altura da minha vida, quando eu precisei, né, receber de Deus aquilo que Deus estava me dando, né, e usufruir daqueles recursos. Eu achava que eu não era merecedora disso, que eu não podia, que era um erro, né, que eu estaria ofendendo ao Senhor se eu fizesse isso. Olha, estou contando, estou abrindo para você aqui uma situação particular minha, para que você compreenda a importância da gente se expor à palavra de Deus e deixar o Espírito Santo colocar luz aonde é trevas, onde tem coisas erradas lá atrás, os sofismas, né? Sofisma é uma mentira que de tanto ser repetida se torna verdade, ainda mais quando é proferida por uma autoridade na sua vida, como é os nossos pais. Então, coisas que a gente nem se lembra, né? Nunca me preocupei com isso. O Espírito Santo de Deus traz a luz do nosso entendimento para que a gente seja transformado, porque Deus tem uma vida abundante para nós. Nós temos sim o direito de usufruir do melhor dessa terra, e às vezes a gente entende, como nós lemos em vários trechos desse livro de Provérbios, falando a respeito da provisão, da riqueza, né, que em algum momento, com uma mente distraída ou cheio de traumas, você pode interpretar um versículo desse como se o rico fosse o bonzinho, né? E aliás, o pobre, o bonzinho, e o rico, o perverso, né? E a palavra não está dizendo isso. Jesus não disse que era mais fácil lá um camelo, né? Ou uma corda, como alguns estudiosos dizem acerca dessa tradução, que a palavra camelo significa um cabo que eles usavam para carregar os barcos, né? Para puxar os barcos para fora do mar. Então, é uma corda grossa, né? Eu acho bem plausível, né, a gente traduzir dessa forma. É mais fácil essa corda passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Jesus falou isso. Aí no mesmo trecho ele fala, né? Porque fala do amor à riqueza. E ele diz, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então não é a riqueza que é condenável. A palavra toda diz que a riqueza é fruto do crescimento natural nosso, que nós estamos em Deus, enraizados em Deus, para produzir muito fruto. A palavra fala que nós comeremos o melhor dessa terra, que nós seremos
por cabeça e não por cauda, a palavra fala isso, que a gente vai ocupar um lugar de autoridade, uma posição de destaque. A palavra fala que Deus nos coloca num lugar de honra. Então tudo isso são verdades da palavra de Deus. E às vezes um entendimento errado que você escutou lá atrás, né? Numa catequese qualquer, dizendo assim, ó, é pecado ser rico, né? E você tem que ser pobre, miserável, para que você receba a bênção e o favor de Deus, né? Então, se cuida, né? E a gente nunca vai ser aquilo que a gente rejeita. Por mais inconsciente que seja isso, você nunca vai ser aquilo que você rejeita, né? Por isso que a gente tem que ir transformando isso, trazendo luz a esses entendimentos errados, essas sofismas erradas, essas filosofias erradas, coisas que ficam ali martelando na sua mente, que alguém embutiu aquilo, ou numa faculdade, né? Faculdade é uma escola de filosofias erradas, é uma coisa maligna aquilo ali. Eu passei por lá, fiz humana, sei bem o que ficam martelando ali 4 anos na tua mente, né? Para que você acredite que aquilo ali é o certo. Só que graças ao bom Deus, eu entrei lá tardiamente. Eu já conhecia a verdade da palavra de Deus. E para mim, não tem nada que sobrepõe a verdade da palavra de Deus, né? Porque eu já experimentei essa verdade na minha vida diversas vezes. O meu subconsciente já se convenceu de que não existe nenhuma outra verdade além dessa, né? Porque além da gente entender cognitivamente, né, pela nossa inteligência, a gente precisa entronizar isso dentro de nós, e a forma da gente fazer isso, a misericórdia de Deus cuida de nos dar experiências de vida para que a santidade de Deus seja palpável para nós, para que a gente reconheça o favor dele e a grandeza dele nas coisas que a gente não pode fazer, né? E essas coisas que eu já vivi ao longo de todos esses anos de dificuldades que eu já passei na minha vida, eu pude ver a mão e o favor de Deus me amparando em cada uma delas, nos momentos onde eu não tinha mais para onde olhar, que eu não tinha mais o que fazer, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa, de ir, de fazer, e não tem tempo ruim, né? Vou e faço, trabalho e crio e invento, faço de outro jeito, se não deu certo daquele outro jeito. E chegou vários momentos da minha vida, que tudo aquilo que eu sabia, tudo aquilo que eu podia fazer era insuficiente. E aí cai teu chão, né? Aí é a hora que você reconhece a sua fraqueza e a sua limitação, e você vê que você é totalmente dependente dele. Se não for a graça e o favor dele na sua vida, nada daquilo que você acha que sabe faz sentido. Nada daquilo que você acha que controla de fato está nas tuas mãos. Nós não temos o controle sobre nada, nem sobre coisas e muito menos sobre pessoas. Nós precisamos sim ter o controle sobre nós mesmos. É o único controle que nos é possível, ter o controle e o domínio próprio sobre nós mesmos, para refrear a nossa língua de falar coisas ruins, coisas que denigrem até mesmo aquilo que a gente é, e refrear as nossas atitudes para não pecar contra Deus, encher os nossos corações com aquilo que é a verdade, para que essa verdade flua através da nossa boca cada vez mais, né? E a nossa mente seja totalmente transformada pela verdade dele, para que definitivamente, né, a gente possa experimentar com leveza, com clareza, com plenitude, a boa, agradável e perfeita vontade que ele tem preparado para cada um de nós, né? Eu quero concluir, né? Quero terminar esse momento lindo, né? E eu quero ler lá com você no livro de Coríntios. Não sei como que vai ser daqui para frente, ainda não busquei na fonte, né? Qual que é o próximo passo, mas eu estou à disposição do Senhor. Esse momento que a gente faz aqui pela manhã, que eu preciso muito disso, né? Não é só para você, Deus nos abençoa, Deus abençoa pessoas, mas a gente é grandemente abençoado,
né? Por cada ação que a gente faz em favor do outro, pode ter certeza absoluta disso, né? E eu percebo isso, eu vejo isso e eu sei disso, de que eu sou muito abençoada fazendo esse tempo, essa live, esses momentos, essa oportunidade que eu tenho de estar com você aqui, porque a palavra diz que onde 2 ou mais estão reunidos, em nome do Senhor Jesus, Ele está no nosso meio. E aonde o Espírito Santo de Deus flui, há transformação. Eu sei que eu estou sendo transformado, eu sei que você também está sendo transformado. Por isso que Deus deu esse tema dessa jornada da sabedoria, um momento ali, um trabalho diário, né? Jornada fala do trabalho de um dia. E eu ainda questionei com o Senhor, como jornada, né? Não é um dia, são 31 dias, né? Mas é o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. É assim que Deus tem tratado, a cada dia. Não adianta a gente querer saber tudo de uma vez, que a nossa mente não comporta a infinitude da sabedoria de Deus. Então é um pouquinho de cada vez. Ele libera para nós aquilo que a gente tem condição de absorver para o dia de hoje. Deixa eu ver aqui os comentários. A Lourdes está dizendo ali, a Aparecida, né? Eu já acostumei te chamar de Lourdes, né? Então vamos lá. Esses momentos que passamos juntos é abençoado. Dar é possível, ficar sem. Eu acho que ficou uma palavrinha ali, mas eu entendi, Lourdes, é isso mesmo, né? Eu creio que a gente não vai ficar sem, eu só não sei como que vai ser, né? A condução de tudo isso, não sei quando que eu volto, mas pode ser na próxima semana, pode ser no próximo mês, não sei, né? Mas Deus sabe, e assim que Ele me der uma direção, eu volto e a gente continua sem problema. A Ali tá dizendo ali, né, Lu, se for retomar esse momento, leia Atos dos Apóstolos. Nossa! Ali do céu, é muito rico, né? Por favor, não sei porquê, me chama atenção desde criança. É lindo demais o Atos dos Apóstolos. Nós já lemos o livro de Tiago aqui juntos, né? Já lemos qual foi o outro? Me lembrem aí, quem tá aí desde o começo? Fora Isaías, né? Isaías foi notório, que a gente ficou quase um ano nisso. E lemos outro trecho, outro livro. Não lembro agora. Olha só, não lembro qual foi o outro que a gente leu depois de Tiago. Mas enfim, né? Que Deus nos dê a graça para a gente continuar esse tempo e aprender da palavra de Deus. Beijo, Cícera querida, né? Minha líder abençoada, né? Linda demais é você, né? Obrigada pela tua vida, louva a Deus pela tua vida. O quanto Deus coloca anjos na nossa vida para nos ajudar, para nos direcionar, para nos pôr no lugar, né? Você tem que fazer isso, né? Ela é bem dessas, né, Cícera? Você é tudo que eu preciso, né? Nesse momento que eu tava passando, Deus colocou você no meu caminho, não tenho dúvida disso. Muito obrigada por tudo. A Luz está dizendo ali que Deus continue abençoando com a palavra. Amém. Que Deus continue nos abençoando através da sua palavra e que cada dia mais a gente se coloque na direção dele para receber dele tudo aquilo que ele tem para nós. Não aceite menos do que aquilo que Deus tem para nós, né? A Cícera falando de fazer oração antes de iniciar, já tentei fazer isso, Cícera, o senhor não confirmou, porque da mesma forma que a gente tá aqui, né, e a gente sabe que o Senhor tá em tudo isso, né? Não é assim que todos recebem, né? Então, muitas pessoas foram atraídas para esse perfil por conta das chaves da sabedoria, da prosperidade, daquilo que a pessoa quer para si naquele momento ali que ela tá precisando, né? Mas, no fundo, tudo aquilo que a gente precisa está em Deus, né? Deus é a fonte de tudo aquilo que precisa, mas as pessoas ainda não sabem que elas precisam, né? Então elas buscam as coisas, só que quando elas entram numa jornada para buscar as coisas, elas veem que elas precisam buscar o autor de todas essas coisas primeiro, porque senão aquelas coisas vão entrar na vida dela e vão se esvair com a mesma velocidade que entrou, né? É um processo mesmo. Então eu quero buscar nesse sentido a direção do Senhor, para que ele atraia outras pessoas, né, de forma sutil, sem eles entenderem que,
Eu não vou lá, que aquilo lá é um perfil de crente, né? Um canal de crente, né? Assim, não, e eu creio que é do coração de Deus, que Ele vai me dar essa sabedoria para eu falar da palavra dele. Como eu comecei na internet, né? Eu comecei na internet e eu já tinha essa sede de falar da palavra de Deus, e o Senhor falava assim para mim, né? Eu falei, Senhor, mas eu vou abrir canal, vou ficar falando, né, de sabonete? Daí o Senhor falou assim, eu vou alcançar pessoas e se revelar a elas através da tua vida, você falando de sabonete. Eu disse, então, tá bom, né? Então eu vou falar de sabonete. E é impressionante quantas e quantas vezes eu vi comentários ali no YouTube, as pessoas falando, nossa, eu sinto uma paz quando você fala, eu me acalma tanto ver você fazendo sabonete. Tem várias pessoas que comentam assim, né, que nunca fizeram sabonete na vida e nem pretendem fazer, mas elas assim, assistem um vídeo porque aquilo traz uma paz, né? Ah, tá, a paz é minha agora. Não, não é. Não é. Eu sei que tudo é Deus, né? Tudo vem de Deus. E Ele manifesta a presença dele através daquilo que nós somos. A gente não precisa fazer força para dar fruto, né? Esse trecho de Coríntios falou muito sobre isso, né? A árvore não fica ali gemendo para dar uma laranjinha, ela não precisa disso. A gente vai dar fruto naturalmente em tudo aquilo que a gente fizer, à medida que a gente se dispõe a andar com Deus. Ele vai trazendo as pessoas e vai juntando as pessoas de uma forma tão linda, né? Que um vai somando na vida do outro, um vai abençoando a vida do outro. É maravilhoso a forma como Deus age. Deixa eu li ali os comentários. A Vani, Atos dos Apóstolos é muito rico, fala tudo o que precisa sobre o Espírito Santo, é verdade, né? Amém, Cícera, um beijo, obrigada, Deus abençoe você. Oi, Nena, tudo bom? Deixa eu ver aqui. Ai, gente, tá meio longe o celular aqui, não consigo ver os comentários. É bem isso, Lourdes, Deus é um só, né? Não é a placa de igreja, né? Deus não é uma religião, né? Deus é um estilo de vida, né? Você andar com Deus é a sua vida, é a sua forma de ser, é você olhar para Ele, como eu estava ouvindo a mensagem de um pastor querido, ele falou assim, o evangelho ele não é uma vitrine, né, onde ele diz assim, né, olha aqui, ó, como que você pode ser, olha se você pegar essa roupa, como que você vai ficar, né, não é uma vitrine, o evangelho é um espelho, ele fala daquilo que você é, não daquilo que você vai ser, daquilo que você vai se tornar, ele fala daquilo que você é, ele mostra a tua verdadeira identidade, aquilo que você é em Deus, né, isso faz toda a diferença. Toda a diferença, não tem, tá longe de ser encaixado, né, dentro de uma casinha, como a gente concebe. Deus, a gente, o ser humano que é limitado demais. A Alessandra escreveu ali, Lu, observo muito e vejo seu crescimento. Antes você nem lia os comentários com elogios. Verdade, Ali, verdade, verdade. Isso tudo é a transformação que Deus vai colocando dentro de nós. Eu sempre tive muito medo de elogio, porque eu sei o quanto Deus já tratou do meu orgulho. Eu sei disso, como eu já contei para vocês, né? Uma vez uma querida abençoada de uma mulher colocou o dedão na minha cara e falou assim, Deus me mostra que você é uma pessoa extremamente orgulhosa. E só lá atrás, né, quando eu comecei na igreja, né, e eu fazia aquelas orações e me ajoelhava ali diante de Deus, porque daí eu entro com tudo, né, eu sou muito intensa naquilo que eu tô fazendo. Então quando eu entrei na igreja, eu entrei com tudo, né. E aí você tem aquele ar assim de santidade, né? Você pensa, ai, já tá tudo certo comigo, né? Só ir pro céu agora. E foi com esse sentimento que eu falei numa reunião uma vez, né? Eu pensei, eu não sei o que tá acontecendo de errado comigo, né? Essa coisa da escassez que eu tava contando pra vocês, né? Sempre me acompanhou durante muitos anos da minha vida, né? E ela falando, e eu pedi oração, né, pra essa questão, e aquele chororô todo, né, e eu falei assim, eu já perguntei pra Deus o que tem de errado comigo, mas lá dentro, né, tinha uma vozinha que falava assim, não tem nada de errado, tá tudo certo, você é uma benção, né.
E de repente essa mulher se levantou ali no meio do grupo e falou essas coisas. Meu Deus do céu, fiquei assim sem chão. Mas em nenhum momento eu desconfiei daquela palavra. Eu sabia que ela vinha de Deus, porque quando Deus fala, Ele fala com uma autoridade de um jeito que não deixa dúvida. Você sabe que é Ele, né? E aí? O que você faz agora? E agora? Né? E aí eu lembro que eu comecei a colocar diante dele aquela palavra, assim, meu Deus, eu não quero mais ser isso, eu não quero ser orgulhosa. Primeiro me veio um quebrantamento tão grande, que a hora que eu cheguei em casa, né, ali Deus mostrou para ela exatamente como que era esse orgulho. Não é um orgulho assim de querer diminuir as pessoas, uma soberba, é diferente. Uma situação assim que ela falou assim, é uma necessidade que está dentro de você de provar que você é capaz, né? Para os outros e para você mesmo. Eu falei assim, meu Deus, é isso mesmo, né? Então, no fundo do fundo, eu queria Deus como servo, eu queria que Ele fizesse as coisas para mim e não como o Senhor. Eu queria que eu fosse exaltada e não que o Senhor fosse exaltado em mim, né? Pensamentos errados, orgulho, baixa estima, tudo isso leva a gente a viver de forma errada. E ali eu lembro que eu me levantei, né, no outro dia. Primeiro, aquele quebrantamento foi lindo demais, porque a gente vê assim, falei assim, nossa Senhora, eu sentia o amor de Deus já. Eu sentia a presença do Espírito Santo, assim, muito forte, assim, me abraçando, assim, cada vez que eu me colocava na presença de Deus. Então, e quando eu percebi que tinha tanta coisa errada dentro de mim, tanto pecado dentro de mim, né? Desses enganos, esses orgulhos, essas coisas que Deus não gosta, né? Tá errado, não tem que ser assim. E eu percebia que ainda assim, enquanto eu estava ali, colocando diante de Deus toda a minha miséria ali, que eu comecei a olhar para mim mesmo, porque é isso que o Espírito Santo faz, né? Ele faz você olhar para você, não para o outro. Você não fica julgando o outro, fica olhando você. Paulo falou, aquele que julga a si mesmo não é julgado em ninguém, a gente tem que julgar nós mesmos. Nós temos, né, condição de olhar para dentro de nós e jamais apontar o dedo para o outro. Ele não conhece o outro. Só Deus conhece o coração, né? E ali eu percebi assim que apesar de tudo aquilo que eu era ali, de toda aquela hipocrisia na minha maneira de agir diante de Deus, Ele me amava tanto. Aquilo me constrangeu do jeito. Eu lembro assim que o primeiro sentimento que eu tive foi dessa vergonha, sabe, diante de Deus. E aí depois que passou aquele tempo, aquele momento, aí eu já me levantei e falei assim, não, eu vou começar a anotar, eu vou começar a registrar tudo onde que eu tô sendo orgulhosa, e eu vou mudar isso, eu vou mudar isso. Eu lembro quando eu pensei isso, eu tava dentro do ônibus, né? Nem lembro onde que eu trabalhava, o que eu fazia na época. E eu dentro do ônibus ali com esses pensamentos na minha cabeça, e o Espírito Santo falou assim, isso também é orgulho, né? Você achar que você pode resolver, né? Deixa que eu resolvo, pode deixar seu. O senhor já me mostrou, já tá bom. Deixa que agora daqui pra frente eu resolvo, né? Isso é orgulho, né? E olha, eu sei que foi uma caminhada longa, até Deus ir me quebrantando. E aí Ele me colocou na internet. Aí eu comecei a me expor às pessoas. Aí, ao mesmo tempo que tinha muitos elogios, vinham as críticas também, né? Os elogios eu gostava, mas as críticas eu chorava muito, né? Até eu entender isso, que a gente precisa ser imune aos dois, né? Tanto aos elogios quanto às críticas. A gente não tem que ficar preocupado com o que os outros estão falando a teu respeito, você tem que se preocupar com aquilo que Deus fala a teu respeito, né? Cuide do teu caráter, que Deus cuida da tua reputação, não se preocupe com isso. E aí, até hoje, né, eu ainda tenho um pouco de receio, assim, de ficar recebendo aclamação e elogio, essas coisas, porque eu tenho medo de ir lá atrás, de cair de novo naquele engano do orgulho e ter os meus olhos cegados pela minha própria alma, né? Não, eu quero que o Espírito esteja sempre acima e ela debaixo da autoridade dele, né? Do Espírito Santo de Deus que habita em mim, né? Deixa eu terminar de ler aqui. A Ali, eu já li, né? Acho que é isso, né? Acho que eu já li tudo, né? E eu percebo, Ali, esse crescimento tanto da primeira vez que eu li Provérbio para essa segunda vez que eu li Provérbio. Eu sou outra pessoa lendo Provérbio. No começo, vocês lembram, lá no dia 6 tá gravado aí. Eu chorando na live, tá gravado. Não precisa ir lá ver, tá? Mas tá gravado, tá lá. Porque eu falei para Deus, falei, Senhor, eu não tô conseguindo fluir nesse livro de Provérbio.
Eu sei que não tem coisa enroscada. A primeira, segunda, terceira, quarta, quinta live, falei assim, eu não sei falar desse assunto, eu não sei falar sobre isso, eu não consigo falar sobre isso. Foi o que eu falei pro Senhor, porque eu tinha muita facilidade, tenho muita facilidade de falar do amor de Deus, porque eu conheci esse amor de Deus, eu vivi esse amor de Deus, é muito verdade para mim esse amor de Deus, né? Mas falar de riqueza, de prosperidade, de coisa, eu enroscava, eu não conseguia falar. E aí o Espírito Santo docemente, né, me falou assim, é porque isso ainda não é verdade para você. Assim, meu Deus, né? Não tem como você falar com propriedade daquilo que não é verdade dentro de você. Eu falei, Senhor, então me transforma por essa palavra. Me limpa, tira todos os conceitos errados, todos os sentimentos errados. E eu vi que ainda tinha muito disso aqui dentro de mim. Esse sentimento de que é errado você ter, né? Quando eu comprei o meu carro, né? Uma caminhonete, lindona, eu amo ela. Mas eu fui na reunião de um grupo familiar que eu participava, né? Com vergonha, o sentimento que eu tinha era de vergonha. Parei lá atrás, assim, né? Num cantinho lá, para ninguém ver. Né? Olha só, vai vendo, né? A situação. E eu lembro que no final alguém me trancou de um jeito que eu tive que chamar alguém para tirar, porque eu não era acostumada com carro grande, e eu falei, eu não vou conseguir sair daqui, né? E aí um irmão foi chamando o outro, que foi chamando o outro, daqui a pouco já tinha um dirigindo, e eu vi umas 15, mais pra cá, mais pra lá, sabe? Meu Deus do céu, que vergonha! O meu sentimento era esse, de vergonha. E aí uma pessoa falou assim, nossa, desse jeito você humilha nós, né? Aquele jeito de brincadeira, era uma brincadeira, claro que foi uma brincadeira, né? Mas aquilo entrou como uma seta assim dentro de mim, né? E eu me entristeci assim dentro. E um dia passou-se, muitos meses, muito tempo. E um dia eu colocando diante do Senhor, Deus falando isso para mim, que eu estava tendo dificuldade para receber tudo aquilo que Ele tinha para mim, né? Então é como se eu estivesse rejeitando aquilo que Deus tinha para mim. E aí, um dia o Espírito Santo me mostrou essa cena. Só que ele me mostrou não a cena do eu olhando para a cena, ele me mostrou eu olhando para mim naquela cena. E a hora que eu ouvi aquela palavra, eu me entristeci. Né? Ele mostrou, parece que o Espírito Santo deu um zoom assim no meu rosto e eu me entristeci. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, isso na retrospectiva da cena. Né? Ele falou assim: você não está humilhando ninguém, você não está humilhando ninguém. Né? Então é muito sério isso. Esses sofismas, eles bloqueiam o fluir de Deus na nossa vida, bloqueiam aquilo que Deus tem para nós, porque a gente aprendeu que era errado aquilo, que você vai humilhar as pessoas se você tiver, que você vai tirar de outras pessoas, né? Lembro, outra coisa que o Espírito Santo me lembrou, eu criança, tinha uma novela, né? Quem é aí mais das antigas, né? Nem era tão criança assim, já acho que adolescente. Não lembro que novela que era aquela, eu sei que tinha uma musiquinha na novela, olha só, assim, quem trabalha o quanto ganha, né? Como é que é? Quem trabalha o quanto come, não come o pão de ninguém. Quem trabalha mais que come, sempre come o pão de alguém. Olha só, gente, sei lá quantos milhares de anos faz que eu ouvi isso. E uma musiquinha, né? A forma mais fácil de fixar na cabeça de alguém é através dessas musiquinhas, né? E essa musiquinha comunista, né, que estava dentro de uma novela, entrou no meu coração de um jeito que anos e anos depois o Espírito Santo teve que me lembrar disso para corrigir esse pensamento, porque ninguém está comendo pão de ninguém. Existe uma riqueza e uma abundância de Deus, tudo em Deus, tudo na natureza fala de abundância. Nós não vivemos em escassez. Deus não fez o mundo em escassez. Ele não fez uma porção limitada que se alguém pegar 2 porções vai faltar para aquele lá. Não existe isso. Não existe isso. Isso é uma mentira do inferno, né? Ninguém vai roubar o pão de ninguém. Sabe aquela coisa? São sofismas, são coisas erradas que a gente vai acreditando e acha que aquilo é verdade. Porque é muito repetido o tempo todo. E a palavra de Deus fala em abundância o tempo todo.
né? O tempo todo. Ele fala, nesse livro de Provérbios, a gente viu isso, dessa circulação dos recursos, que o ímpio produz e vai para a mão do justo, porque a justiça vai operar, de uma forma ou de outra aquela justiça vai operar. Então, quem ajunta em injustiça não vai prosperar aquilo na mão dele, acaba escoando para a mão daquele que é justo. Então, se tem mais ímpio ajuntando e pouco justo recebendo, é porque tem alguma coisa de errado, né? Então é porque a gente não se colocou na posição que Deus tem para nós. E essa circulação dos recursos é o que traz o crescimento, tanto para um quanto para outro. Deus não odeia o injusto, o ímpio. Deus não odeia. Ele ama todos, né? A Bíblia fala muito isso, que Deus não faz acepção nenhuma de pessoas. Então ele não quer que o ímpio perca, não é essa a ideia, né? Ele quer que o ímpio aprenda que o valor que ele tem não está nas riquezas, né? Quer que ele aprenda que o coração dele precisa ir para o lugar certo. Então, a partir do momento que ele aprende isso, aquela riqueza que foi construída em cima de pilares errados acaba se escoando e ele cresce como pessoa para depois ajuntar tudo de novo. É maravilhoso o agir do Senhor, é maravilhoso. Então, abandone esses pensamentos de escassez. Você não está humilhando ninguém, você não está tirando nada de ninguém, sabe? Então, e tudo isso eu aprendi nesse livro de Provérbios e agora, até agora, né? Na primeira leitura que eu fiz, quando Deus começou a me curar, né? Me tratar nesses sofismas, começou a fluir melhor, né? As lives, né? Eu consegui falar melhor, mas ainda assim o Senhor me deu esse direcionamento, faça de novo. É até estranho, né? Por que eu vou repetir de novo as lives com o mesmo livro, com as mesmas coisas? Mas Deus sabe exatamente aquilo que eu preciso, e eu tenho certeza que se você está aqui é porque você também precisa. Então Ele age no tudo e em todos, para que todos sejam grandemente abençoados. Nós nunca vamos ter noção do tamanho, da imensidade, da profundidade, da altura, da largura, como Paulo falou, do amor de Deus, do amor que Deus tem por nós, né? Nós literalmente não merecemos. Por isso que a palavra fala tanto de graça, né? É pela graça que sois salvos, é de graça, não é por obra humana, não é por meritocracia, como a gente é acostumado a viver, é para que ninguém se glorie. Paulo falou assim, né? Não é por mérito, para que ninguém se glorie. É pela graça de Deus, é o favor dele sobre nós, né? Nós não merecemos, mas ele se doou por nós. Chegou ao ponto de entregar o seu único filho, né? Para que a gente não perecesse, mas que tivesse a vida eterna, né? Deus é amor. Não é à toa que a palavra fala isso. Deus é amor. Falei que eu ia ler 2 Coríntios 12, né? Então vou ler. Não é o 12, não é a 1 Coríntios, é o 2. Então, vamos lá. 2 Coríntios 12. Eu acho que eu nunca li na NVI esse trecho, né? É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Não. Gente, tá diferente isso aqui. É o Romanos 12, então. Vamos lá. Quando ele fala de não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né, Elis? É para você, Elis, você entrou agora, é para você essa palavra. Não vos conformeis com esse mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque Deus quer que a gente experimente toda essa boa, perfeita e agradável vontade dele para nós, né? Então tá aqui, ó, vamos ler na NVI. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém! É isso, gente. Acho que deve ser umas 9h30, né? Faz tempo. Mas olha, que Deus abençoe e continue abençoando grandemente a sua vida, que você cresça cada dia mais na graça, que é o favor de Deus, a presença dele e no conhecimento dele, para que você superabunde em tudo que você colocar a sua mão. Esse é palavra do Senhor para você, recebe como que do Senhor. Essa é a vontade de Deus para você, que você
seja grandemente abençoado. Você já é abençoado, então que você permaneça grandemente abençoado. Amém? Beijo de todo o coração, muito, 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 muito obrigado. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por essa oportunidade de você estar aí me ouvindo, né? Muito obrigado por se fazer igreja junto comigo e deixar o Senhor fluir para nos instruir. Muito obrigado a cada um, né? E volto, não sei quando, vamos buscar orientação do alto, né? Vamos ver como que vai ser aí os nossos dias e a gente volta, sim, se Deus quiser. Tá? Do jeito que Ele quiser, como Ele quiser, né? Que seja feita a vontade dEle soberanamente, né? Assim na terra como no céu. Não é à toa que Jesus pediu pra gente repetir isso na oração do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é nos céus. Amém? Beijo grande, gente. Deus abençoe.